O que aconteceu com a família da Britney Spears? Pois é, depois que eles perderam aí, né, o controle de imagem dela. Não só da imagem, mas da alma e principalmente do dinheiro, que era o que importava para eles, né? O money, o dinheiro. Já que eles passaram a vida inteira vivendo às custas do trabalho da Britney Spears. Até porque a Britney, ela não tinha nem 50% do controle do dinheiro dela. Ela não tinha controle de nada. Ela não tinha autonomia dela. Quer dizer, boa bastante para trabalhar, mas não tão boa para ter controle do seu próprio dinheiro, isso nunca faz sentido, né? Por isso que a Britney, ela correu atrás. Não, o dinheiro é meu, eu trabalhei a vida inteira e eu tenho que ter controle do que eu tenho. Porém, a Britney Spears é a prova de que existe algo chamado lei do retorno. E tudo que vai e volta, meu amor, porque existe algo chamado karma. Então, o que será que aconteceu, né, com os familiares da Britney, o pai, né, da Britney, que era aí o que tinha mais controle, né, sobre tudo, além da irmã dela, que tinha acesso ali ao dinheiro dela. O que será que aconteceu com esse povo aí, né, depois que perdeu as regalias, né, a vida boa, a vida mansa? Até porque depois do fim da tutela da Britney Spears, né, em novembro de 2021, que a família entrou aí no túnel de desespero em tentar lucrar a todo custo com a imagem dela, seja escrevendo livros, biografias ou tentando ter acesso à imprensa, dando entrevistas, falando para canais e jornais e fazendo o que eles sempre fizeram, tentando lucrar com a imagem da Britney Spears. Aí você tenta colocar isso numa mesa e aí você chega à conclusão o quanto que isso é pesado e o quanto que a Britney é uma mulher forte. Porque você imagina você ter uma família dessas. Olha, vou te dizer. O James Spears, né, o pai da Britney, teve a sua perna amputada. Isso porque ele contraiu uma infecção no hospital devido à diabetes que ele tem. Aí em 2023 ele teve que amputar uma perna e parece que ele teve que amputar a outra perna também. Segundo o TMZ, os médicos disseram que eles não tinham outra alternativa a não ser amputar as pernas do James Spears, porque isso é muito comum em pessoas que têm diabetes, isso é muito recorrente. E se não fosse essa amputação, ele perderia a vida dele, sim. Ele não estaria aqui hoje se não tivesse amputado as duas pernas. E assim, gente, durante 13 anos, o pai da Britney, ele determinou todos os passos da filha. Era ele que dizia o que ela tinha que fazer, a roupa que ela tinha que usar, o cabelo que ela tinha que usar. Na biografia da Britney, ela conta que até as lingeries, as peças íntimas que ela usava, eram escolhidas, né? E sob o controle do pai. Então, assim, bizarro. Já a mãe da Britney Spears, a Lynne Spears, pois se encontra completamente falida e endividada. E a própria Britney, né, acusou a mãe dizendo que ela tramou aí alguns escândalos em nome dela pra tentar lucrar. Pois é, não é muita surpresa, né? E assim, a mãe da Britney, ao longo da carreira da filha, lançou aí alguns livros, né, junto com a Britney, gerenciava, né, alguns projetos em torno da imagem da filha para tentar lucrar. Ela até lançou recentemente um livro aí que não foi muito... Ela não teve muito retorno, não. E aí hoje ela se encontra falida, praticamente, né, assim. Acabou a mordomia, bebê. Aliás, uma curiosidade, assim, muito pesada em torno da mãe da Britney Spears, a Lynne, é que ela já cometeu um homicídio, sim. Isso porque, aos 20 anos, a Lynne Spears, ela foi levar o irmão dela que estava passando muito mal para o hospital. E ali na correria, no abafamento, ela acabou atropelando um adolescente de 12 anos sem querer. Pois é. A Britney, ela não menciona esse ocorrido, né, com a mãe dela no livro dela. E ela não fala muito sobre, mas isso aconteceu. Sim, a mãe da Britney Spears já cometeu um homicídio. A Jamie Lynn, gente, a Zoe 101, quem lembra a Zoe 101? A irmã caçula aí da Britney também se encontra, assim, basicamente falida, né, assim, apagadinha da mídia, ninguém lembra muito bem só por ser a irmã da Britney Spears. Ela deu até um surto aí, ela invadiu uma lanchonete, parece, e agrediu uma funcionária verbalmente, e pegou a faca, tem até vídeos disso, vou colocar algumas imagens aqui. E a irmã caçula da Britney, gente, a Jamie, ela sempre foi uma menina muito complicada. A Britney conta até na biografia dela que ela tinha uma relação extremamente complicada, porque a irmã da Britney sempre foi muito mimada. A Britney conta também na biografia que a irmã caçula dela não respeitava a mãe, xingava a mãe, queria fazer o que bem entendesse em casa, era cheio de vontade, sempre criticava tudo que a irmã fazia, a Britney fazia. Obviamente ela morria de inveja, né, da irmã. Ela tinha uma inveja enorme que provavelmente o pai foi ali fomentando, né, essa inveja, essa rivalidade ali. Então tudo que a Britney fazia, a Jamie, ela criticava, né? Seja uma música, seja uma roupa que ela usava, seja um carro que ela comprava, seja uma casa que ela comprava. Ela sempre criticava tudo. E ela não respeitava a mãe dela, ela não respeitava ninguém, era muito mimadinha. Então, assim, até hoje a Jamie, ela dá esses sinais, né, de ser, como vou dizer, recalcada. Ela é aquela irmã recalcada. E, assim, ela não tá muito bem também, não. Já o Kevin Federline, gente, sim, o ex-marido da Britney, com quem ela teve 2 filhos,
se encontra também basicamente falido, né? Já que ele não recebe mais pensão. Sim, a Britney pagava uma pensão pro ex-marido dela. Muito também porque os filhos dela agora são maiores de idade, também que são dois ingratos. Até por conta das manipulações, né? O jogo de manipulação do próprio Kevin, que não passa de um narcisista. Por conta disso, o Kevin lançou aí recentemente uma biografia, né? Um livro de memórias, que ele faz declarações polêmicas e muito pesadas em torno da Britney. E adivinha só, a irmã caçula da Britney foi até nas redes sociais elogiar, pois é, que surpresa, o livro do Kevin. E assim, gente, o Kevin sempre usou de chantagens em torno da Britney, principalmente usando os filhos, né, para que ele conseguisse ali adquirir o que ele quisesse, seja dinheiro, enfim. Até porque depois que o Kevin casou com a Britney, ele ficou obcecado pela fama. Chegou em um ponto do relacionamento que ele estava mais preocupado com a fama do que com a própria Britney. Então, a fama ali tomou conta, né, do relacionamento deles até que eles se divorciaram. E aí que as coisas começaram a piorar cada vez mais. Porém, depois que os filhos deles adquiriram aí a maioridade, né, e aí a Britney não precisa mais pagar pensão pro Kevin, já que ele tinha, assim, pelo menos 80% da tutela dos filhos, e o pai da Britney tinha pelo menos 20%, e até perdeu isso. Por quê, gente? Porque o pai da Britney bateu em um dos filhos da Britney, pois é, no caçula. E ele perdeu essa parte, né, da guarda, porque a Britney não tinha guarda nenhuma, viu, gente? Quem tinha guarda era o pai dela e o Kevin. Então, já que o Kevin não tem mais as regalias, né, da pensão, ele acabou lançando aqui essa biografia, que é mais uma tentativa de lucrar com a imagem da Britney. E assim, gente, é muito bom saber que todas essas pessoas que tentaram destruir com a saúde mental dela, de certa forma explorar da imagem dela e fazer ela passar por louca, estão de certa forma pagando, pagando aí, né, um alto preço, porque não existe nada mais certo do que a lei do retorno. Então não existe nada que a gente faça nessa terra, seja destruir a vida de alguém, explorar da imagem de alguém, ou tentar acabar com a vida de alguém, que a gente não vai colher lá na frente as consequências disso.